Espiritismo não está limitada aqui a 4 paredes, ela é muito mais ampla. Tanto é que no Livro dos Espíritos tem uma questão onde se coloca que o Espiritismo ele tem que estar em todas as doutrinas religiosas, mas quando se fala da doutrina espírita, são os ensinamentos que nós aqui defendemos. Então a reencarnação vai ser estudada por todas as religiões, a vida após a morte, a comunicação com os espíritos. Esses ensinos que foi aqui reformulado por Allan Kardec, vai tornar-se prática comum em todas as religiões. O Espiritismo, com o tempo, e aos poucos já está acontecendo isso, vai se tornar-se uma matéria acadêmica, vai se estudar a doutrina espírita. Então, quando o Orlando Jorge colocou aqui a respeito da recepção na casa espírita, quem estiver na frente desse trabalho, além de ser uma pessoa que tenha tranquilidade em recepcionar, tenha essa visão de conjunto, tem que ter essa ideia formada para quando a pessoa perguntar para ele o que é o Espiritismo, ele tem então uma noção do que vai responder. Então Kardec teve essa missão, vamos dizer assim. Eles vão adiante e falam para ele que essa missão não se consistia em apenas lançar 1 livro, 2 livros, 10 livros, era muito mais do que isso. Eles falam até o ponto de que no meio onde ele estava trabalhando esse assunto, além das perseguições externas que ocorriam, também no meio aonde ele participava, existia os traidores, pessoas que conviviam com ele ali, mas que por trás tinham ciúme, algum tipo de rixa com ele, que teria tentado derrubá-lo. Por isso que ele fala que muitos que estavam ali com ele fariam esse trabalho para poder derrubá-lo. Alguns alegaram que ele enriqueceu com a doutrina espírita, e pessoas que conviveram com ele. Para nós termos a grandeza de Allan Kardec, durante esses 12 a 13 anos, a 15 anos que trabalhou na codificação, a Revista Espírita, durante 12 anos, ele bancou do bolso dele, essa Revista Espírita. Ele fez uma viagem por todo o interior da França, do bolso dele, mas o pessoal achava que ele estava enriquecendo. Então vai colocando aí que ele, além de ter essa pressão, ele fala que até mesmo a condição física dele seria abalada, porque ele dormia 3 da manhã e acordava às 5, 6 horas para poder dar continuidade, porque era muito tempo. Ele sabia que esse tempo dele seria curto, muito curto, porque você imagina, por exemplo, uma pessoa igual à missão de Kardec, resumir em 12 ou 13 anos e fazer todo esse compêndio que nós conhecemos, limitado a 5 obras espíritas, mas que na verdade são 34 obras que ele fez, que aos poucos vão sendo resgatadas e sendo colocadas para fora. A gente fala o Pentateuco espírita, mas na verdade são 34 obras que ele fez, editou, e aos poucos agora estão sendo resgatadas. Então ele falou de muitas coisas, né? E na última frase da mensagem, ela serve para nós, porque fala que essa tarefa que ele estava desempenhando dependia dele. E um destaque aqui muito interessante, aqui no texto, é quando ele fala que as mensagens, os trabalhos que ele estava fazendo, seriam também com o tempo desnaturados, ou seja, adulterados. As pessoas iam modificar os seus ensinamentos. Aqui no Brasil, por exemplo, na década de 50 e 60, se não fosse Herculano Pires, hoje teríamos o Evangelho segundo o Espiritismo totalmente deturpado. Uma federativa brasileira, né, em São Paulo, ela manipulou as informações, colocaram o Chico Xavier no meio, editou 30 mil livros do Evangelho segundo o Espiritismo totalmente adulterado. Então, coube a Herculano Pires trabalhar e reverter isso. Mas a gente verifica nos dias de hoje ainda existindo muitas deturbações. Muitas coisas que não são comprovadas cientificamente, doutrinariamente, estão sendo colocadas. E atribuindo a fulano de tal as coisas. Exemplo, falaram que no ano de 2019 Chico Xavier tinha feito a profecia de Chico Xavier. Não deu em nada. Chico nunca falou isso. Mas inventaram e virou moda.
Aí vieram depois as crianças índigos, também moda, inventaram isso. E agora fala que em 2057 a Terra vai se transformar num mundo de regeneração. Não existe isso. No livro dos médiuns, na questão 267, no seu item 8, fala que os espíritos de definidatas são mistificadores, são pessoas que estão querendo manipular as pessoas. Então a gente verifica que Kardec já estava sendo advertido sobre o futuro disso. Então, a gente vai verificar uma frase de Jesus, quando ele fala que, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Terra não vai se transformar, né, até que todas as suas coisas que ele implantou sejam divulgadas. E ele fala, em verdade vos digo, que essa geração não passará antes que essas coisas tenham sido cumpridas. Ou seja, os ensinos que ele havia ditado, vivenciado, que foram resgatados por Allan Kardec, tem que ser por nós compreendido, aceito e vivenciado. Só assim a Terra se vai modificar, porque essa modificação será uma modificação interior. Na hora que eu modifico interiormente, eu consigo contagiar outras pessoas, a partir do meu exemplo positivo. Então, a gente tem que colocar na cabeça essas questões básicas, chegadas e partidas, que seria o tema que o Orlando pediu, né? A chegada de espíritos e a saída de espíritos. Mas a gente tem que colocar o seguinte, que a Terra, como todo planeta e todo sistema universal, né, ele passa por leis de progresso, vai se transformando aos poucos. E então, as perguntas básicas quem vai se modificar, o que vai se modificar, onde vai acontecer, quando vai acontecer, por quê e como. Essas são as perguntas que devemos fazer. Vai transformar? Vai. Por que tem que transformar? Aí quando se coloca a questão de quando, data, a gente colocou o destaque que não tem data prevista, vai depender da gente. Muito bem. Aí vem uma questão interessante. Isso aqui é um átomo, né? Porque do átomo que nós todos viemos. Na questão do Livro dos Espíritos, 950, fala que do átomo eu vim, né? E até mesmo o anjo, o arcanjo, já foi átomo um dia. Mas imaginemos esse átomo explodindo. Nessa explosão de planetas, vamos dizer assim, essas poeiras cósmicas, foi se formando um novo planeta ou novos planetas. E nessa explosão estava sendo construída a morada que nós hoje estamos a residir, chamado Terra. Muito bem. Aqui um relógio e aqui em cima uma explicação para ter uma ideia. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. É muito ou pouco? Muito. 4 bilhões e meio de anos. Desde aquela explosão que a gente colocou até os dias de hoje, são 4 bilhões e meio, né, de vida. Esse reloginho aqui marcando significa que quando você coloca 4 bilhões e meio, esse reloginho aqui de um dia, transformar em um dia, né, 4 bilhões em um dia, a vida humana corresponde a apenas 3 segundos. A 3 segundos de 4 bilhões e meio de anos que a vida humana passou a existir na Terra. Antes era só preparação para poder ter condições físicas, ambientais, para que a vida pudesse aqui existir. Então, esses anos todinho foram se transformando. Então, a gente verifica através da ciência que a vida humana aqui na Terra, ela está computada em mais ou menos 200 mil anos que a vida humana começou a existir na Terra. Mas em termos assim de civilização, a partir da Grécia, sem entrar na China, na Índia, a gente pegou mais da Grécia, são 12 mil anos de história do homem civilizado. 12 mil anos. E
Na contagem nossa cristã, quando chegou Jesus, é que criou-se o calendário gregoriano, na qual se fala que a partir de então existia um calendário. Então hoje estamos no ano de 2019, mas na verdade são 12 mil anos de civilização, 12 mil anos. Então a gente verifica que a terra vai se transformando. No tempo de Jesus, para nós termos uma ideia de grandeza, no tempo de Jesus, de acordo com algumas pesquisas, mas não são fixas, porque ela vai modificando com o tempo, porque a ciência ela vai se modificando ao tempo, ela não é dogmática, surgiu uma coisa nova, ela modifica. De acordo com as pesquisas, no tempo de Jesus, a Terra tinha apenas 200 milhões de habitantes. Já pensaram nisso? Seria um Brasil de pessoas existentes, de acordo com os dados científicos, que pode ser modificado com o tempo. E hoje nós já somos quanto? Mais de 7 bilhões de anos. Ou seja, no espaço todo esse colocado, é impossível que o homem tenha surgido de Adão e Eva. Não teria como multiplicar-se dessa forma matemática. Nós vamos em frente. Então, a gente vai colocar aqui no quadro o que nós estudamos no Doutrina Espírita. Ficou assim um pouco estranho esse quadro aqui, mas dá para poder ler. Nós estamos na Terra e nós somos considerados um mundo de provas e expiações, certo? Então, na Terra, esse mundo de provas e expiações. Mas antes desse mundo Terra ser esse mundo de provas e expiações, ele era um mundo primitivo. Primitivo. Ou seja, só tinha uma vida mais ligada às questões da matéria. Então, com o tempo, esse mundo foi se transformando e ocorreu uma transição planetária, tão divulgada para fora. Sempre ocorreram transições planetárias. Então, quando a Terra era primitiva, os primeiros habitantes que chegaram nela, certo? Eram espíritos de outros locais, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas já era uma transição. E quando ela passa para o mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, outra transição. Quando ela passa para um mundo melhor, que seria uma regeneração, outra transição. E quando você passa para o mundo feliz, outras transições. Ou seja, nós temos que quebrar esse dogma que foi colocado da transição planetária. Sempre ocorreu transição planetária, sempre ocorreu modificação, vai sempre se alterando isso. A gente vai encontrar todo esse assunto que está sendo aqui colocado em linhas gerais, nas obras de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, quando fala, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Explicando o passo a passo da nossa colocação aqui hoje em termos gerais. Então, a gente verifica que a Terra está aí nesse espaço ali, seria os mundos. Daí essa transição, a gente fica assim pensando, como é que eu posso sair do mundo primitivo e já mergulhar no mundo de provas e expiações? Aí a gente foi então trabalhar e verificou que existem, e tudo isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, que existem esses mundos transitórios, que são os mundos intermediários, que tem aí para poder a gente ter as primeiras experiências. Então, todos nós, sem exceção, vamos percorrer todo esse caminho. Nós estamos mais para ser primitivos do que para ser anjos, porque nós estamos recentemente dessa questão primitiva. Então, nos mundos mais atrasados, a forma humana já começa a ser modelada, mas esse ser que está sendo trabalhado não tem sentimentos, não tem benevolência, e suas noções de justo e de justiça é apenas a força bruta. Eles não têm noção de nada, são símbolos ignorantes. E de lá que nós viemos. É de lá que nós viemos, todos nós, inclusive Jesus, o nosso mestre. Então, existem mundos mais inferiores do que a Terra. Aí a gente colocou aqui de novo um destaque, e na Terra, as pessoas que estão na Terra hoje, nós aqui encarnados,
A gente pode destacar ali negrito: as raças que chamais selvagens constituem apenas de espíritos saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo ao contato com os mais avançados. Então, essas raças, não vão colocar raças inferiores porque é preconceitos. Essas raças que estão crescendo, que tem ainda os indígenas, né, tanto de agora como no passado, são seres rudimentares, que nesse mundo, ao contato com a raça mais avançada, eles também vão se espiritualizando. Não foi assim lá com o Egito? Como é que aquele povo antigo do Antigo Egito conseguiu erguer aquelas pirâmides? Ideias de fora, certo? Alguém ajudou aquele povo primitivo a transformar. E continua Allan Kardec falando que também vai existir aqui na Terra as raças semi-civilizadas, que já saíram da fase primitiva e já estão em contato com a civilização. A gente verifica hoje, em particular nos meios acadêmicos da educação, tem já professores que são indígenas, né? Já conseguem mexer no telefone, no WhatsApp, né? Lá no telefone. Quando caiu aquele avião na mata, eles que foram lá procurar através do telefone deles. Ou seja, raças que estavam em contato com a civilização, desenvolveram a sua inteligência e começaram a trabalhar. Esses espíritos, de acordo com Allan Kardec, não estão passando nem por prova nem expiação. Estão vivenciando as suas primeiras experiências humanas. Não estão pagando nada do passado, vamos colocar nessa linguagem. Nós, que aqui estamos, e em particular aqui na nossa casa hoje, né, os espíritas, nós que somos os estrangeiros nesse planeta. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Já tivemos experiências, né, fomos mal nas provas e agora estamos reencarnados. A coisa é perguntar para nós, por exemplo, espírita, nós como espíritas, estamos expiando ou passando por provas? É a análise que deve ser feita. Então, colocando que nós aqui estamos como estrangeiros. E ainda continua, aqueles que ficarem fixados no erro, na maldade, no egoísmo, esses serão excluídos da terra. Não mais terão espaço na terra. Já chegou o limite. Isso não é nenhum tipo de punição. Simplesmente não tem como mais essa civilização radical continuar com a gente. Então, são esses casos que a gente destacou aqui agora. Vamos pular isso aqui. Aqui, então, outra parte que a gente está aqui dizendo, né? Então, tem aquela questão da imigração e emigração, a saída e a chegada de espíritos aqui na Terra, certo? Como é que se processa isso? Então, coloca os espíritos, através de Allan Kardec, que essa vinda de espíritos para a nossa Terra, para poder ajudar, já ocorre há muito tempo. Não é agora, não vai ser na transição, não vai ser na regeneração. Esse pessoal, vamos colocar assim, de fora, já estão conosco há um bom tempo. Insuflando a humanidade a crescer. Você pega os pensadores antigos, pega aquelas pessoas lá no Oriente, pega o pessoal na China, aquele pessoal que tem destaque, vamos dizer assim, estão trabalhando a ideia de renovação. Por exemplo, Sócrates viveu 4 séculos antes do Cristo e já estava desenvolvendo essa ideia revolucionária. Então, esses seres, na atualidade, estão encarnados nas academias, na medicina, um professor, uma pessoa que escreve e que orienta no meio político. Todo lugar vai ter pessoas missionárias. Não vai ser missionário espírita, vai ser missionário da humanidade, como todo, vamos dizer assim. Então, aí eu destaquei aqui essa frase. Esse pessoal que está voltando, que está aqui conosco e que muito se apregoa, já estiveram na Terra
quando a Terra estava sendo formada. Já estavam aqui colaborando com a questão. Eles estão retornando para dar continuidade a seus afazeres. Aí ele continua: que grandes mensageiros estão entre nós e nós, certo? E cada um deles fazendo seu trabalho de forma coletiva ou individual. E são muitos, não são poucos não, tá, gente? Então, a gente reforça aqui que esses espíritos que encarnam na Terra, eles encarnam de tempo em tempo de forma individual ou de forma coletiva. E trabalha tudo isso para poder realizar a tarefa que lhe foi confiada por Deus aqui na Terra. Está na Revista Espírita de 1862, esse assunto. Então, nesse mesmo assunto fala que a transição que nós estamos estudando, que Kardec estava na época trabalhando, ele fala que quando surge essa transição, vão também surgir a escória, as pessoas que não querem ver as coisas transformar, encarnadas e desencarnadas. As pessoas vão fazer tudo para poder fazer com que as coisas boas que estão ocorrendo sejam desmontadas, para prevalecer a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua ideia materialista. E o mundo todo está vendo isso, né, acontecer, esse retrocesso cultural, social, político e vai para fora. Então, esse pessoal está de novo trabalhando aqui na Terra. Estão de novo voltando aqui outra vez. Não está vindo de lugar. Isso é um processo que ocorre naturalmente. Criou-se esse mito que vai ser agora. Não, sempre ocorreu esse tipo de trabalho de transformação na Terra. A gente vai então encontrar na Gênese de Allan Kardec esse assunto, onde fala que a Terra, para tornar-se um lugar bom, tem que ter pessoas boas. Tem que ter pessoas boas. Quando fala pessoas, pessoas encarnadas em todos os tipos religiosos. Aí, voltando aqui, então ele fala que está ocorrendo uma grande imigração, ou seja, uma grande também saída de espíritos na Terra. E ele coloca mais na frente, né, que esse pessoal que está desencarnando, eles vão para algum lugar. Alguns poderão voltar para a Terra, mas outros não terão mais esse espaço aqui na Terra. Então ele fala que isso aqui está colocado, tem que ser trocado pelo bem para poder se modificar. Então, na Gênese de Kardec fala que nós estamos assistindo a chegada de uma geração e a partida de uma geração. A gente está presenciando isso acontecer. E o papel do Espiritismo, está lá na Gênese, o Espiritismo não vai trazer a renovação social. A renovação social depende de nós, seres humanos. Mas o Espiritismo é uma poderosa alavanca para poder impulsionar isso. Porque onde a ciência para nas questões da vida, da morte, nós continuamos. Esse é o diferencial. E as pessoas que vêm na casa espírita têm que ser orientadas a esse respeito. Não importa se ela pense que nós somos catimbozeiros, não é assim que se fala? Não se preocupe com isso, ótimo. Na empresa que eu trabalhava, quando souberam que eu era espírita, me perguntaram se eu era catimbozeiro. Eu fiquei sem saber do que significava, porque é um termo que lá em Minas não existe, né? Aí eu fui procurar, verifiquei que catimbó é uma árvore, onde fazia os despachos, né? Vamos dizer assim. E o pessoal então transformou que espírita, né, é catimbozeiro. Em Minas fala que é espírita de mesa branca e mesa linha escura. Enfim, mas quando uma pessoa tem essa ideia formada, aí entra o papel nosso, igual de Kardec, de reformar esse conceito. Em vez de brigar com ela, discutir com ela, não, meu amigo, você fala que eu sou catimbozeiro, eu sou assim com muito orgulho, eu converso com os mortos, eu converso com aqueles que já morreram, eu converso com meu pai, com minha mãe, com meu inimigo, com todo mundo, porque isso é importante. E Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns uma questão muito importante,
fala que nós temos que ajudar as pessoas a entender que existe um Deus bom, justo, mas nenhuma questão de Deus fiel. Isso é invenção, não existe Deus fiel. Deus é bom, Deus é justo, criou leis sábias. Se nós infringimos essa lei, nós temos que responder a ela. Está lá no Evangelho, no finalzinho fala que toda infração à lei de Deus, e quando fala infração, não é a infração com L, econômica, é com R. Toda vez que nós infringimos essa lei, nós teremos que responder por ela. E esse retorno à linha do bem vai depender do nosso esforço. Ninguém está condenado a ficar eternamente sofrendo, vamos dizer assim. Então, nesses tempos de crises, a gente resolveu destacar aqui isto, dos falsos profetas que estão surgindo, em todos os níveis, religiosos, infelizmente também no nosso meio espírita, divulgando coisa totalmente equivocada para poder pegar esse pessoal novato que chega e não é bem orientado para serem seus discípulos, serem seus seguidores, serem seus, vamos dizer, se tornar para eles um ídolo. Então Kardec também, Jesus fala que na transição vão surgir muitos falsos profetas. Quando fala-se de profeta, significa intermediário. Não devemos pegar preso a questão religiosa. Quando fala de profeta, aquele ser que tem a função de intermediar alguma coisa, política, econômica, social, educacional, tudo que você possa imaginar. Se a pessoa que está nessa função não valorizar essa oportunidade, ele vai se transformar-se num falso profeta. Quem ditou essa mensagem para Allan Kardec foi o espírito de Mesmer, o mesmo Mesmer que fez, que trabalhou a questão do magnetismo. Ele que comunicou na reunião e deu esta mensagem. Na pergunta, para poder te concluir essa fase final aqui, tem lá no Livro dos Espíritos, na questão última, 1019, certo? Algumas edições em 1018, outras são 1019, porque durante a edição da segunda edição, aliás, houve lá uma confusão e um número foi faltante. Então criou-se um hiato e algumas edições, sabe, de 2019, outras com 2018, mas não importa. Então Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Olha a transição aí. Olha aí, está lá. Será que um dia a Terra vai realmente transformar-se no reino do bem? Repetindo o que a gente colocou aqui há pouco, esse reino externo que nós vemos por aí afora, ele está totalmente corrompido, certo? Esse reino externo tem as coisas boas, claro que tem, mas como no mundo de provas e expiações, o mal sobrepõe sobre o bem. Então, esse mundo tem esse reino deturpado, porque o reino interior de cada um de nós ainda está deturpado. Não foi colocado pelo Cristo que nós somos o sal da terra? Se o sal estiver estragado, o que vai acontecer? Vai estragar todo o tempero. Diz que nós somos deuses, que tudo que ele fazia nós podíamos fazer melhor. Então, à medida que a gente for transformando interiormente, a gente vai, numa linguagem assim comum, pegar esse vírus que há em nós de coisas boas e contaminar outras pessoas. Mas enquanto isso não opera, a gente vê uma sociedade doentia. A partir então das pessoas que estão formando a sociedade. Então, coloca São Luís para Kardec, dizendo o seguinte: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Certo? Pelo progresso moral e praticando a lei de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho, o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade.
Mas se a gente for analisar orgulho e egoísmo, é como se fosse uma equação matemática, está lá colocado egoísmo e orgulho. Mas quais são as faces, né, do orgulho? A indiferença, o interesse pessoal, a calúnia, tudo isso, né, somado, gera o que chama orgulho e vaidade. Então, quando se fala conhecer a si mesmo, é para verificar o que nós podemos fazer para poder mudar o nosso modo de ver e viver a vida. E ele continua, que a transformação da humanidade foi anunciada e é chegada o tempo de que todos os homens amantes do progresso se apresentem e se apressem para a transformação que se fará pela encarnação de espíritos melhores, que formarão sobre a terra uma nova ordem. Então ele fala aqui, faz um convite para nós, espíritos, no caso aqui, né? Nós nos consideramos pessoas amantes do progresso, não? Então nós temos que começar a verificar se nós gostamos disso, o que é que nós estamos fazendo. É a questão de novo do livro dos Espíritos. Por que tão humilde a enfrenta dos maus sobrepõe aos dos bons? Porque os maus são organizados, persistentes, audaciosos, e os bons são o quê? Medrosos, tímidos, omissos. Está lá no livro dos Espíritos. Então aqui na hora que ele fala que nós, homens, deveremos mudar esse conceito de vida, é para isso. Aí vem a questão doutrinária muito importante. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que têm amado o progresso das coisas, serão excluídos da terra, porque estão deslocados entre o homem de bem, dos quais perturbam a felicidade. Então eles vão ser deslocados. E continua a resposta. Eles irão para mundos novos. Mundos o quê? Primitivos. Vão para lá, né? Menos avançados, desempenhar missões punitivas, resgate, para o seu próprio tratamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Então, a gente vai estar, se nós não modificar, está na leva de espíritos que vão ser excluídos, não tem espaço na terra, vão para mundos inferiores para poder ajudar o pessoal a crescer, igual aconteceu conosco na terra. E continua, nessa exclusão de espírito da terra transformada, não percebeis aí a sublime figura do paraíso perdido? Não foi colocado lá na Bíblia que eles perderam o paraíso? Né? A terra hoje é um paraíso, luz elétrica, data show, telefone, água filtrada, luz, o que for, né? De repente você vai ser tolhido disso, você vai encarnar lá atrás, em lugares difíceis, primitivos, e tendo na cabeça, mas não tendo condições físicas de executar isso. Mas terá que ajudar aquelas criaturas. Aí a gente verifica então essa ideia antiga, né, de como que o homem conseguiu montar aquelas pirâmides, aquelas coisas gigantescas para fora. Seres, né, que estavam encarnando com a ideia mais avançada e ajudou o povo mais simples a desenvolver também a sua habilidade. E continua. E a chegada à terra do homem em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços da sua inferioridade primitiva, não figura aí o pecado original? Eu estou aqui encarnado, né? Eu vou ser expulso, quando chego nesse lugar, eu já nasço com o pecado original, que foi colocado na Bíblia. Mas esse pecado original seria nossas paixões, a gente leva conosco isso, não tem como deixar aqui essa bagagem, leva, por mais que a bagagem seja grande, né, ela vai ser limitada, vamos dizer assim. Então, esse pecado original, do ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que é assim responsável por si mesmo e pelas suas próprias faltas e não pelas faltas dos seus pais. Certo? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, através de São Luís. Muito bem, a gente fica então a analisar o nosso papel como espírito na atualidade. Certo? Será que eu consigo ser espírita? Vou lançar aqui a ideia para poder, sem participar de casa espírita.
Será que eu preciso de uma casa espírita para poder ser espírita? A casa espírita é um lugar onde eu vou encontrar com os amigos e dar continuidade. Mas o espírita, ele vai tornar-se mais espírita quando ele, na vida cotidiana dele, for uma pessoa exemplar. Que desenvolva esse caráter que aqui se aprende, mas no seu dia a dia, ele seja aquela pessoa de referência. De referência. Porque se formos analisarmos as coisas, melhor dizendo assim, as casas espíritas surgiram a partir de Allan Kardec. Não tinha casa espírita. Não tinha casa espírita. No tempo do meu pai, por exemplo, as reuniões eram caseiras, era na casa das pessoas. Então, quando se instituiu um local para poder frequentar, não podemos interpretar que a casa que eu frequento é aquela frase deturpada: fora da igreja não há salvação. Não é assim que coloca? Na verdade, a frase correta é: fora da caridade não há salvação. E a caridade que eu posso praticar, independe de eu estar aqui, é onde eu estiver como ser humano. Então, nós que somos assim, tem que verificar aquilo que foi colocado por Jesus. Ide e pregai. Aí coloca no livro dos Espíritos, que a gente vai pregar para as pessoas que não querem. Não se preocupe com isso, preocupe com aqueles que querem, aqueles mais simples. Então, o papel do Espiritismo é muito mais amplo, muito mais amplo. Então, quando o Orlando Jorge colocou aqui que a casa está fazendo essa reformulação, vamos dizer assim, né, de trabalho, ótimo, é importante aprender então a verificar que nós temos valores e esses valores precisam ser repassados para as pessoas. A recepção então diz tudo, certo? É a primeira impressão que fica, concorda? Muito bem, então a gente verifica que a doutrina espírita tem essa vantagem em ter essa visão realista das coisas e não dogmática. Não dogmática. Nós viemos para cá conversando no carro, aí ele estava falando com o pessoal que tem uma música do Milton Nascimento e Fernando Brant, todos de Minas Gerais, que fala sobre encontros e partidas, né? Então ele coloca na letra que a mesma estação, né, de partida é a mesma da chegada. Então nós aqui na Terra estamos aqui de forma provisória. Provisória. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Se esse mundo explodir, acabar, não vai ter problema, nós continuaremos vivos. Só que não vai acontecer dessa forma, certo? O homem não tem esse poder de fazer isso, ele tem esse poder limitado. Então a gente verifica que nós, como espíritas, estamos assim, igual aquela parábola do semeador, né? Com a semente na mão, certo? E temos que aprender a fazer essa semeadura, que vai cair no lugar, que não vai dar fruto agora, mas lembrando que aquilo que fazemos, gente, aqui hoje, repercute para a eternidade, não morre aqui. Então, quando você trabalha com a criança, trabalha com o jovem e não tem retorno, faça a sua parte. Lá na frente, quando a semente vier amadurecida, ela cresce e isso que foi aqui hoje plantado, vai ser resgatado, porque não se perdeu, porque está onde? Está dentro do nosso inconsciente, lá no nosso coração, lá no espírito, que é a sede moral do nosso pensar, vamos dizer assim. Que pensando então em Kardec, né? Esse ser que passou aqui entre nós, na Terra, que teve uma missão fantástica e que precisa ser mais conhecido. Lá na casinha que vocês passaram lá, a gente estuda, a gente vai mudar para o sábado de manhã agora o nosso trabalho, porque está ficando meio difícil o pessoal ir em questão de segurança, e nós estudamos lá todas as obras de Allan Kardec, todas. Ah, não tem o livro, não tem o texto, a gente vai, pesquisa na internet lá, pesquisa lá, extrai, imprime, cada um recebe, então vamos debater esse assunto, né? Porque isso faz a pessoa a entender o que foi feito por Allan Kardec para chegar a esse nível. Então hoje na Terra, nesses 7 bilhões e meio
de pessoas que existem, nós somos apenas 12 milhões de pessoas que aceitam o Espiritismo. 12 milhões. Mas não vai ser todo mundo que vai se tornar-se espírita. O ensino que nós aqui aprendemos é que precisa ser direcionado, orientado para os demais bilhões de pessoas. Seria muita pretensão nós achar que nós seremos o salvador da pátria. Não vai ser assim. Mas os ensinos espíritas, sim. Isso que vai reformular a Terra, o nosso planeta. E essa transição que ocorre na Terra, ela ocorre em todo o universo. Ocorre esse processo, né, de mutações. Normal. Nada de fantasioso, nada de inventar dogma, nada de inventar mania, que vai ser 2057, a moratória. Não existe. O que existe é mergulhar nesse velhinho aqui, evangelho, né? E verificar lá que Kardec já tinha colocado sobre isso. Fica o nosso abraço para todos vocês, né? E estaremos sempre à disposição, né? Quando precisarem, né? Estamos aqui com vocês, trocando ideia. É um prazer muito grande estar sempre aqui, voltando à Bahia. E na próxima vez que vier, não perguntei até hoje, né? O porquê do nome Bahia. Certo? Muita paz. O porquê do nome Bahia? A pergunta é? É a pergunta, por que o nome Bahia? É porque foi a primeira cidade tomada pelos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então foi feita uma homenagem, na França foi feita a homenagem, e a nossa cidade foi contemplada, né? Porque Bahia. Tem recado sim, ó, lembrei. Quem tiver interessado, tiver jovens, né, que queiram participar do 19º NGESP, que acontece na cidade de Guarabira, no período do Carnaval. Já foi decidido o tema, e o tema é: chegou a hora de unir nossos heróis para a era da regeneração. Então, é um encontro muito bom, é um encontro que eu já vou há 2 anos, esse vai ser o 3º, se Deus quiser. É um encontro com jovens, né? Só tem jovens, mas não deixa também de adultos participarem, né? Tem Cristina, que é amiga de vocês, que participa, inclusive com palestra. Eu acho que teu filho foi convidado para o do ano passado, mas ele tinha um compromisso, aí não foi, que o tema era ligado a teatro, né? E ele não pôde ir. Então vamos convidar a nossa irmã Neide para fazer a prece no sorteio. Não? Deu errado o sorteio. Então vamos chamar a nossa irmã Ana para fazer a prece. Certo? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, pensarmos nas ações que executamos no dia de hoje, observarmos se ela nos fez crescer, se ela nos deu condição de melhora, e amanhã buscarmos melhorar os nossos dias. Pai nosso que estais em todo o universo, a tua força, Senhor, a tua diretriz sobre cada um de nós. Permite, Senhor, que possamos a cada dia buscar educar os nossos sentimentos, educar os nossos pensamentos, formarmos nas nossas mentes a busca pelo equilíbrio dos nossos pensamentos. Fortalece-nos, Pai, que essas palavras, que os ensinamentos possam sempre encontrar no nosso coração, no nosso pensamento, a força para a nossa melhora. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos pelo dia de hoje. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a nossa reunião. Chegou aqui no ponto para agradecer ao nosso irmão Jerônimo e Leninha pela reunião de ontem, né? Pelo incentivo que foi dado na reunião de ontem.
Que podemos voltar para nossos lares, em nome de Jesus, que assim seja.